Numa semana de muita tensão na área política, em que o governo teve a primeira grande derrota no Congresso com a votação do orçamento impositivo, nós começamos o assunto desta semana falando do mercado audiovisual com o cineasta Anderson Soares, que é diretor cinematográfico e publicitário e comanda a Cineartes, uma empresa que atua na produção de filmes e em cursos. Ele está na região fazendo um trabalho de consultoria para produtores da região e para a TVI. Bem, nós vamos falar com ele sobre um negócio rentável que movimenta 25 bilhões de reais no país, emprega 98 mil trabalhadores e na Bahia engloba 385 empresas que estão produzindo e exportando, inclusive, para o exterior, filmes e documentários e material audiovisual da Bahia. Bem, Anderson Soares, como você vê o mercado audiovisual brasileiro no atual momento e qual a sua expectativa com a chegada de um novo governo, o que pode mudar nesse mercado? Olá, massa. Bom, eu acho que a gente vive um momento áureos para o audiovisual, né? Na contrapartida de tudo que está acontecendo no nosso país, com direitos sendo perdidos, trabalhadores cada vez mais tendo seus direitos ameaçados, a gente tem no audiovisual especificamente um crescimento muito grande. A Ancine, né, ela foi criada ainda no governo FHC, mas ele foi desenvolvido dentro do governo de Lula e consolidou muito nesse governo de Lula-Dilma, né, consolidou muito a política pública para o audiovisual e fortaleceu muito a área. E hoje o Brasil é visto mundialmente, a produção audiovisual brasileira é vista mundialmente. O que é isso? Né? TVs como a Netflix, né, que é um on demand, ou seja, um vídeo por demanda, e outras TVs internacionais olham essa produção brasileira com olhos muito promissores e com a vantagem, né, como o dólar está quase 5-1, a produção brasileira é muito mais barata. Então eles veem aqui uma possibilidade de produção onde eles vão economizar muito dinheiro. Então essa área nossa está pujante. Esse novo governo, ele tem assim, uma busca, né? O governo de Bolsonaro, uma busca por combater as ideologias, por combater a corrupção, uma visão que ele está trazendo. Mas a ameaça para os artistas, no sentido de trazer vou colocar assim, né? Essa visão de que os artistas, eles não precisam de políticas públicas, ou que aquelas políticas públicas, como a gente viu aí, a Lei Rouanet, tão perseguida, né? Todo mundo, o artista da Lei Rouanet. As empresas, todas as empresas, elas precisam de incentivo. A gente está vestido com roupas. Essas roupas, elas simulam muito o mercado norte-americano. E isso muito por conta que a indústria norte-americana, o perfil e a indústria têxtil, de alguma forma, teve essa permissão para entrar ou para distribuir o seu produto. O audiovisual, se você não tiver... como a gente não tem uma proteção do nosso mercado, ou seja, a gente recebe muito mais filme de fora do que a gente até assiste filme nosso. Se você for olhar a sua filmografia, né, quantos filmes você já assistiu brasileiro e quantos filmes de fora, você vai ver que tem uma déficit. A gente assiste muito mais filme estrangeiro do que filme brasileiro, porque a gente não tem nenhuma proteção. Mas assim, se optou, ao invés de fazer uma proteção, de fazer um incentivo. E está incentivando. Mas, por exemplo, a indústria de carro, ele mexe, por mais que venda carro no Brasil, mas eles solicitam que esteja alíquotas, isso e aquilo, para poder vender mais carros. Então, assim, a indústria, e quando a gente tem que pensar nesse audiovisual como indústria, ele precisa de incentivos, ele precisa desse recurso, né, para que a gente possa desenvolver. E o artista é igual, seja ele cineasta, né, que é o caso da gente, é uma classe, seja o artista como músico, o artista de teatro, o ator, o dançarino, ele precisa de uma lei que possa dar condições a ele, e aí vem as leis de incentivo, né. Eu até nem gosto muito da Lei Rouanet, e aí vou fazer aqui uma questão minha, né, mas está dentro dessa defesa do governo, que eu acho que a lei beneficia muito pouco a gente do Nordeste. A gente acessa muito pouco, porque a gente não tem a opção de pagar, de destinar o recurso, não está com a gente, o artista, está com o empresário. E não é porque eu acho que o empresário é vilão, mas às vezes ele tem um interesse que beneficia a empresa, mas não beneficia o público, não beneficia o artista, né? Então, isso às vezes dá distorções sobre o uso da lei. Mas voltando ao Ancine,
Eu não creio que Bolsonaro vai mexer nisso, porque é uma empresa que está dando muito lucro. Olha o número que você falou, 25 bilhões anuais. Isso é uma indústria, às vezes tem países... chance de crescer, né, com a expansão do mercado. Cada vez Agora, mais. o cinema brasileiro, ele não perde para o argentino em termos de qualidade, porque o cinema argentino concorre mais a Oscars do que o nosso cinema. São filmes de projeção no mercado internacional. O nosso é mais limitado à comédia, né? Antigamente nós tínhamos a chanchada, que era uma marca do cinema brasileiro nos anos 50, 60. Depois nós tivemos um cinema novo, e depois agora temos um cinema em que predominam mais entre os filmes brasileiros, talvez, de destaque e de público, comédias. Isso não é uma limitação? Assim, quando a gente teve, você citou bem, né, as chanchadas, e as chanchadas já teve a ocupação da sala, de 95% das salas brasileiras eram ocupadas e as pessoas só queriam assistir filmes brasileiros, né, eram filas e filas, né. O que acontece? A gente já teve nosso filme, digamos, arte bem vista, né? Os cinemas, como a época do cinema novo brasileiro, aí Glauber Rocha, né? Rui Guerra, era um cinema muito forte em termo artístico, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol é considerado um dos 100 melhores filmes de todos os tempos. E é um filme nosso, baiano, né? Do nosso conterrâneo Glauber Rocha. Então, o que acontece? Já tivemos isso. Hoje o mercado brasileiro, assim, ele tem menos filmes, por exemplo, no Oscar, que é uma indústria norte-americana, é um mecanismo norte-americano para vender os filmes dele, então a gente tem menos acesso a isso. Mas, em compensação, nossos filmes e nossas séries vão muito mais longe do que os filmes argentinos. A gente produz muito mais do que eles, nossos filmes têm uma vida mais longa, ou seja, vai para mais lugares, né, e acaba tendo um retorno financeiro maior. Seja comédia, seja os filmes, por exemplo, né, como Tropa de Elite, Cidade de Deus, Carandiru, que foram filmes assim de uma aceitação no cinema mundial enorme, e às vezes não tem essa projeção na crítica, mas tem a projeção na de renda, público, na rentabilidade do e na público. rentabilidade principalmente, né? Os filmes da gente rendem muito mais. Aí seja por questões do mercado, como a gente consegue se expandir, né? Apesar da gente falar na língua portuguesa, né? Ou seja, poucos países no mundo falam português, mas o filme é muito dublado, é muito legendado e corre o mundo todo. Mas tem filmes brasileiros que, para driblar essa estratégia de chegar ao mercado internacional, como Carlota Joaquina, bota diálogos em inglês, tá entendendo? E consegue, de alguma forma, penetrar. O Carlota Joaquina, né? E aí tem um filme também de Hilton Lacerda, aquele Baile Perfumado, foi toda essa retomada do cinema, né? Pós-colo, que a gente teve aí a derrocada do cinema brasileiro, e o cinema brasileiro quase que morreu praticamente, ou durante o período ficou aí, né, inerte. Ele ressurge com esses filmes, e ela fez uma jogada, né? Carla Camurati, a diretora, fez uma jogada sensacional, né? Ela aproveitou um tema que é o tema da descoberta, né? A vinda da família portuguesa para cá, e aí fez esses artifícios, e fez bem, né? Porque o filme foi muito assistido, teve uma aceitação interessante, né? E começou, assim, foi uma grande abertura que teve, né? Grande abertura. E a mulher era uma megera, né? A personagem central era uma megera. Agora, o mercado brasileiro corre risco, porque a Ancine parece que não vive de verbas federais, vive de recursos adquiridos junto às vendedoras operadoras de celular e outras empresas. Como é que fica isso? O recurso hoje que a Ancine tem, ela já teria valor suficiente de fomento até 2024. Os 2 bilhões. Mais de 2 bilhões. Esses 2 bilhões é o que teria para gastar este ano. Na verdade é isso, é 2019. Então tem 2 bilhões para gastar esse ano, mas ela já tem um recurso muito maior. A verba da Codecine é uma grande parte dessa verba, né, que vem do uso dos celulares, porque eles usam o audiovisual, e aí funciona um pouco como se fosse o ECAD, né? Você tem uma produção, aí no caso do ECAD, né, é a música, e aí você tem esse direito que vai para o compositor. A Ancine é mais ou menos, né? Ele vai pegar aquela verba para produção audiovisual e faz esse recurso de novo entrar no mercado audiovisual, retroalimentando, né? Estamos terminando o primeiro bloco de O Assunto falando do mercado audiovisual que movimenta 25 bilhões no país. Estamos começando a segunda parte de O Assunto falando do mercado audiovisual, com o cineasta Anderson Soares.
Anderson Soares, nessa visita ao sul da Bahia, que contatos você está fazendo na área de produção para o sul da Bahia e para a TVI especificamente? Massa. Eu gosto muito aqui do sul da Bahia, já tenho, né, vários contatos, já trabalhei aqui algumas vezes, já vim fazer algumas palestras lá em Ilhéus e é uma terra que eu gosto muito. Especificamente dessa vez estamos fazendo uma consultoria, né, aqui para a TVI e um processo que a gente já tinha vivido antes com o Barbosa, né, isso com o Sebrae, eu fiz algumas palestras e ele participou e surgiu esse convite para que viéssemos para cá. A função principal é preparar produtoras aí, quem está em casa aí para assistir, que tem uma produtora, de repente você já produz ou para a prefeitura, ou produz para empresas, ou produz até filme de casamento, já tem essa estrutura. Essa é uma oportunidade, não só para produzir para a TVI, que já é bacana, uma janela, mas para achar recursos para fazer essa produção, né? A Ancine tem uma verba alta, né, que é uma verba de incentivo e de fomento para essas empresas, essas produtoras brasileiras independentes, é um termo que ela usa muito para essas produtoras que elas vão se cadastrar na Ancine e produz independente do canal. E essa produção que vocês, né, e aí trazer isso, né, que vocês podem produzir, essa produção serve para a TV, para ela cumprir sua grade. Então, assim, a produtora independente vai produzir o conteúdo e a TV vai exibir esse conteúdo. E a Ancine vai financiar essa produção. Agora, não é qualquer tipo de produção. É uma produção específica, né, que ela intitula Produção Brasileira Independente Qualificada. E esse termo qualificado significa que a produção, ela não pode ser jornalismo, ela não pode ser cobertura de esporte, não pode ser material religioso, né, um culto, uma coisa dessa. E ela tem que ter alguns formatos específicos, ou seja, ela pode ser um filme, ela pode ser uma série, ela pode ser um documentário, uma série de documentário, uma animação, uma série de animação. Esse material é tematizado pela Ancine ou criação pessoal, inventividade dos autores? No geral, é as TVs que demandam, né? Qual é a necessidade dela? Então, por exemplo, a TV aqui, ela tem um perfil, ela tem uma característica. Então, você tem que produzir de acordo com o que a TV quer. A Ancine, ela não regula qual é o conteúdo, só nesse sentido, né? Como é o formato, se é série, ficção, animação. Mas ela não define qual é o assunto. O assunto é a TV que vai dizer, eu queria, por exemplo, vai lá que aqui a TVI, ele queira que você produza sobre a sua cidade, produza sobre Itabuna, a memória de Itabuna, que ele quer fazer filmes locais, filmes de ficção que conte as histórias locais. Então, ele vai pedir esse formato. A produtora independente faz um contrato com a TV, submete esse contrato para a Ancine e aí, se for contemplado, você recebe o recurso. É uma questão que tem muito mais a ver com um mecanismo de fomento da Ancine, que ele quer que as TVs demandem para as produtoras façam um projeto, demandem esse projeto para a Ancine e essa demanda se produz em conteúdo qualificado. E esse conteúdo não é da TV. Ela é da produtora, a produtora é dona desse conteúdo, então ela pode vender para mais TVs, ela pode, além de acessar, digamos assim, a primeira janela vai ser a TVI, mas ela pode buscar uma segunda janela, uma terceira janela, e aí essas janelas vão fazer com que a produtora consiga ter um recurso maior. Agora, como a TVI se insere nesse mercado, que também tem os das emissoras abertas, qual é esse diferencial que ela pode competir e com o quê? Com esse conteúdo qualificado, né, e aí faz parte da nossa consultoria enxergar que esse nicho que tem de produção local, as TVs grandes não conseguem cumprir, né? Então, assim, tem a Globo, tem o SBT, mas ela não vai falar do cidadão aqui de Itabuna, ele não vai falar das questões da cidade, não vai falar daquela pessoa, da personalidade, de, sei lá, antigos fundadores da cidade, pegar as histórias, os rios. E quem são essas pessoas que estão aqui? Eles não estão contando essas histórias estão aí para você contar. Cada um de vocês tem que contar essa história. E quanto essa história for mais pertencente ao público, mais ele vai ter visibilidade. Eu acho que aí é onde se insere a TVI, de provocar
né, provocar as pessoas, provocar as produtoras, me tragam essas histórias, vamos fazer aqui um arranjo e entra aqui. E a visão hoje, né, da TVI é que essa demanda de criação, ela tem que ser provocada por produtores independentes, não dentro da TV. A TV não é para produzir isso, mas vocês. A produtora, vocês que tem que produzir esse conteúdo e trazer para o canal veicular. E aí fazer esse arranjo com a Ancine para que todo mundo seja financiado. Porque, afinal de contas, se não tiver recurso, não dá para as emissoras, nem a produtora, nem as emissoras viver. O recurso quem vai garantir é a Ancine. Agora, vem cá, como é que o pequeno produtor, ele pode entrar no mercado e competir como? Como é que ele se credencia? Como é que ele faz para entrar no mercado? Parte dessa consulta a gente está dando é exatamente isso. Ele precisa ter algumas formalidades, né, que um contador vai fazer, então é um KNAI, um KNAI específico. Ele vai acessar, né, aí a partir desse KNAI, que é um cadastro que a empresa dele vai ter, ele vai se cadastrar na Ancine e vai se tornar uma produtora brasileira independente. Com essa titularidade, ele já pode acessar recursos. Aí ele precisa de um contrato, num contrato com a TVI, no caso, e esse contrato da TVI vai fazer com que ele possa acessar o recurso da Ancine. Então ele vai pegar o projeto que ele tenha, né, e aí ter um projeto, talvez o primeiro passo que ele tenha, cadastrar a empresa, ter um projeto e submeter esse projeto à TVI. A partir disso, você submete a Ancine e aí você está com recurso. Pode parecer inicialmente que é um trabalho, está muito trabalhoso e tudo, mas assim, com um planejamento certo, isso equivale a uma produção de textos. E o valor do projeto pode ir de quanto a quanto? O mínimo, o máximo? Inicialmente você pode acessar para documentários até 400 mil e para ficção até 800 mil reais. 400 mil reais para documentário e 800 mil reais para ficção. O que acontece? Imagine que a gente consiga aqui 3, 4 produtoras que consigam acessar esse recurso e consiga trazer para fazer essa produção 2 milhões de reais, a gente teria um impacto significativo aqui em Itabuna, um impacto significativo. Aqui vocês têm uma universidade, aqui vocês têm um número de pessoas que trabalham, né, no audiovisual grande, e esse impacto econômico, né, desenvolveria bastante. E pense que isso é o começo. Após receber esse recurso e conseguir produzir esses projetos, você já pode novamente pleitear. E aí você pode já aumentar. Se você conseguir fazer as entregas corretas, você já pode acessar mais recursos. E aí você vai aumentando essa escala e melhorando o nível da sua produção e o nível das suas entregas. E a TV ganha na qualidade do que ela está produzindo. Porque ela tem um produto hoje, mas se ela já tiver futuramente uma qualidade de produtos como esse, isso vai melhorar muito a grade dela. E aí atrai o público, que o público vai querer mais assistir aquele produto melhor acabado, melhor desenvolvido, e começa a ter mais acesso. Tendo mais acesso, já tem mais anunciantes, e aí a cadeia começa a se retroalimentar novamente. É um círculo virtuoso, no caso, cria-se um círculo virtuoso que abre espaço para cineastas, para roteiristas, para diretores, produtores, atores. Então, assim, toda a cadeia. Mas, assim, para não dizer que só fica com o pessoal da arte, você vai empregar contador, você emprega quem está do transporte, quem vai fazer alimentação, quem vai fazer figurino. Então, é uma cadeia que alimenta muito. Uma das séries que eu terminei de fazer agora, chamada Pequena Gigante, é uma série de 3 episódios de 26 minutos, dá quase 7 horas de filme. Esse filme, a gente empregou 600 pessoas. Foi um filme de 2 milhões, uma série de 2 milhões de reais. E a gente empregou quase 600 pessoas durante um período aí de 6 meses de produção. Então é um impacto, uma frente de trabalho. Estamos encerrando o segundo bloco de O Assunto É, falando do mercado audiovisual com o cineasta Anderson Soares. Estamos começando o terceiro bloco de O Assunto É, mercado audiovisual, com o cineasta Anderson Soares, diretor cinematográfico e publicitário. Anderson, nós estamos falando também de sua presença aqui na região. O que a Cineartes tem para oferecer já à TVI, já para esse ano, em termos de contribuição na programação? Massa.
além dessa consultoria que a gente está prestando, a gente traz uma série de conteúdos, né, não só feito pela nossa produtora, mas também feito por outras produtoras parceiras. E esses conteúdos são séries de ficção, séries de documentário, tem telefilmes, tem animação, é uma série de conteúdos para a TVI. Né? Esses conteúdos estão entrando nesse rol, né, de produção já feita, boa parte feita em Salvador ou nas regiões adjacentes. Né? Tem muita coisa do recôncavo da Bahia, então vocês vão poder ver o recôncavo de uma forma diferente. É um filme que a gente, como por exemplo Marisqueiras, que traz muito esse empoderamento feminino e traz como é que a força do trabalho da mulher marisqueira, ela consegue fazer um impacto socioeconômico na cidade de Salinas da Margarida, e como essas mulheres conseguem prover suas famílias. Mas a gente também está produzindo, né? Aí um planejamento para daqui a pelo menos uns 8 meses a gente começar algumas séries aqui. Tem uma série documental com músico, né? Mas mais para frente eu explico melhor para vocês, mas vai ter uma série musical musicada. A gente está dando consultoria em 2 reality shows, né? Um reality show sobre casamentos, e aí estruturando isso para poder chegar a esse mercado. Um reality show sobre música, e tentando fomentar também algumas produções de outras produtoras independentes. Mas nossas também, a gente vai trazer um trabalho de ficção, e logo logo a gente vai estar gravando aí nas ruas. Vocês vão ver a nossa produção, nossa equipe passando aí nas ruas e produzindo aqui em Itabuna. E a formatação dessa produção vai envolver quantas pessoas aqui no trabalho local? A gente, normalmente, quando a gente traz esses projetos, a gente absorve muito essa produção local. Então, assim, em um documentário, em média, a gente consegue absorver em cada projeto desse, em volta de uma série documental, em volta de umas 20 pessoas locais, né? Em uma série de ficção, a gente vai para mais do que isso, né? Dependendo do tamanho de uma série, a gente consegue absorver aqui umas 100, 150 pessoas tranquilo, né? E aí eu estou falando entre transporte, alimentação, figuração, elenco, e aí a gente deve absorver parte técnica, né? A gente sempre gosta de trazer as pessoas técnicas e fazer essa troca. Já que a gente está fazendo um impacto com o filme, a gente também tem que deixar algum legado. E quando essas pessoas fazem parte da nossa produção, elas vão aprender um pouco da nossa produção, um pouco da nossa parte técnica, e esse legado ser socializado, né? Ou seja, o que a gente tem de anos de cinema, a gente conseguir socializar com a cidade. Existem cidades no interior de São Paulo que investem com um polo cinematográfico, e com isso eles criam leis municipais que facilitam as produtoras se instalarem, dão incentivos fiscais. Itabuna e Ilhéus teriam uma base para se tornar um polo também, e também de oferecer incentivo. Que tipo de incentivo se poderia oferecer para atrair produtoras? Eu vejo com olhos assim muito bons esse mercado, né? E aí tanto de Itabuna quanto de Ilhéus, as universidades que tem aqui de comunicação, rádio e TV, né? Então, ou seja, você tem um público muito apto, né? E já com conhecimento, né, aí acadêmico, técnico muito forte. Tem um teatro que eu soube que vai ser inaugurado, e isso vai trazer o fomento dos atores e desses artistas que vão ser técnicos e cenotécnicos que vão fazer parte desses espetáculos. Então, assim, você tem aqui um mercado muito pujante, né? Eu não percebi ainda um desejo, digamos, da prefeitura, um desejo ainda das autoridades aqui para essa área da arte, né? E o que tem que entender é o seguinte: esta violência que está acontecendo aí fora, né? O menino pegando em arma, o uso de drogas, você não vai ver quando a pessoa tem cultura. No momento que você tem uma cultura forte, você tem um esporte, né, você tem música dentro de você, você tem o cinema dentro de você, esse acesso a essa violência, essa coisa diminui. E diminui muito esse impacto. E aí não estou falando só de produzir, mas estou falando também de incentivar isso nas escolas, de incentivar as pessoas a consumirem isso. Quanto mais as pessoas consomem cultura, melhor é o lugar, melhor é a cidade, e melhor você vai ter as pessoas. Então, assim, esses dirigentes têm que entender qual é o legado que a arte pode trazer, e a comunicação, né? Aproveitar aqui a TVI, a comunicação que essa TV que pode trazer de benefício para essa comunidade, para a sociedade, para Itabuna. Estamos terminando o terceiro bloco, e o assunto falando de audiovisual, com
é o nosso amigo Anderson Soares.